Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Você acredita mesmo que o carro veio para melhorar a vida das pessoas? Eu não chamaria essa situação de qualidade de vida. Será que para ir de um lugar a outro é mesmo preciso ter carro? Se existem outros meios de transporte, por que o carro ainda é predominante? Na Europa, a maioria das cidades resolveu esse problema investindo num sistema de transporte público eficiente. A China, com a sua sabedoria milenar, apostou nas bicicletas, muito mais saudáveis e econômicas. Agora, o Brasil... Já parou para pensar quanto combustível é necessário para fazer toda essa frota funcionar? O assunto do Globo Ciência de hoje é esse, os combustíveis que movem as cidades. E a nossa viagem começa em busca do ouro negro, o petróleo. É o combustível mais utilizado e também o mais poluente. Além disso, ele é uma fonte de conflito entre nações e pode ser determinante para o futuro do nosso planeta. Nós estamos na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. E é aqui que ficam as principais reservas de petróleo do Brasil. O petróleo é uma mistura de compostos de hidrogênio e carbono que se formou há cerca de 65 milhões de anos atrás, resultado da decomposição do material orgânico. E é de plataformas gigantescas como essa que o Brasil extrai a maior parte do petróleo que consome. Eu estou na plataforma P48. Eu estou com o Alceu de Carvalho, que é o gerente da plataforma. E a gente está todo paramentado, né, Alceu? Para que serve todos esses equipamentos? Você está com EPI, né? Equipamento de proteção individual, necessário, né, para a sua segurança, por norma, exigido para você transitar numa área industrial como essa. Só um detalhe, a gente está a 150 quilômetros da costa. Como é que você acha petróleo no meio do oceano? A Petrobras ela tem um estudo, né, das bacias sedimentares de todo o Brasil. E nesse estudo ela tem mapeado as maiores probabilidades, né, de se encontrar petróleo. E dentro dessas bacias sedimentares, né, mais prováveis, ela faz estudos sísmicos, né, que basicamente é um navio que passa com explosivos, né, essa onda sonora reflete nas diversas camadas do solo, né, e essa reflexão é captada de volta nesse mesmo navio. E aí se estratifica mais ou menos o subsolo. O petróleo está a quantos metros para baixo? Pois é, a gente está aqui numa lâmina d'água, abaixo desse FPSO, dessa plataforma, de 1.040 metros. E abaixo disso aí, você ainda tem mais ou menos uns 3 quilômetros a percorrer até chegar efetivamente no local de onde se extrai o petróleo. Alceu, como que é o trabalho de perfuração de um poço de petróleo? Um poço, depois da locação, né, encontrada, a locação correta, tem toda a parte de posicionamento de uma sonda. Por exemplo, aquela sonda lá, nesse momento ela está perfurando um novo poço, um poço de extensão desse nosso campo chamado Caratinga, tá? Ele é um navio. É um navio sonda. Tem uma broca que vai 4 quilômetros para 20 quilômetros de água e mais 3 de rocha. Positivo. Essa broca, né, uma broca giratória, né, ela vai perfurando o solo e, como eu te disse, né, os diâmetros vão sendo alterados, diminuindo à medida que esse poço vai se aprofundando. E aí, quer dizer, você tem um poço que está, vamos supor, a 5, 6 quilômetros daqui. Então você tem que interligar a cabeça do poço, ela tem que interligar com a plataforma. Então, para isso, você usa linhas flexíveis. E a partir do momento que chega aqui, ele é interligado, ou seja, aí você já passa a fazer a comunicação do poço com a plataforma. Qual a capacidade de produção aqui da P48? A capacidade instalada de produção da P48 é de 150 mil barris por dia. Isso aí corresponde, pra você ter uma ideia, corresponde mais ou menos, a grosso modo, a quase 10% da produção nacional do Brasil. Alceu, muito obrigado por me receber aqui, por dar todas essas informações. A nossa viagem pelo mundo do petróleo ainda não terminou. Eu vim até a refinaria Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro, para entender o que acontece com o petróleo depois que ele chega aqui.
aqui é o centro de controle da refinaria e o Gustavo, que está comigo, é gerente de combustíveis. Gustavo, quais são as etapas pelas quais o petróleo passa até se transformar em combustível? O petróleo, ele vem bombeado, né, da tancagem, passa por uma sequência de trocadores de calor, para quê? Para receber energia. Nosso fundamento é aquecer esse petróleo. Ele é aquecido até 370 graus, 380 graus, e é introduzido numa torre, que nós chamamos de torre atmosférica. Nessa torre ocorre o fracionamento, quer dizer, é a purificação das diversas frações do petróleo. Esse petróleo entrou dentro da torre, ele é flasheado, né? Os leves. Ele é o quê? Ele é flasheado, ele é vaporizado. Né? Os leves, como vapor, começa a subir pela torre, né? E vão se condensando frações ao longo dessa torre em bandejas, que são equipamentos que fazem o quê? A troca de calor e massa entre as diversas frações. Numa determinada região da torre, nós temos o óleo diesel. Uma seção mais acima, nós temos o querosene. E esses produtos são retirados da torre através de tubulação e bomba, que são transferidos para tanques. Nesse processo, nós produzimos o gás, como eu já falei, que é o hidrocarboneto mais leve, que é usado internamente para gerar energia. Nós temos o GLP, o gás de cozinha, né, que ele tem que ser tratado para remover frações indesejáveis, que a principal delas é o H2S, o gás sulfídrico, que é corrosivo. Então nós temos que tratar esse GLP. Nós temos a produção de gasolina, de naftas, né? Essas naftas, o destino dela é produção de nafta petroquímica para a indústria petroquímica, que também essa nafta ela é misturada, ela é combinada, adicionada a outras das naftas da nossa refinaria para produzir a gasolina A, que nós vamos fornecer às companhias distribuidoras, que vai colocar o álcool e vai ser a gasolina C, que é vendida ao público, nos postos de gasolina. Bom, Gustavo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Né? Foi ótimo, me ajudou bastante. O Brasil tem mais de 42 milhões de veículos circulando pelas ruas. Essa frota gigantesca é movida a diesel, gasolina, álcool e gás natural, que é o combustível menos poluente e o mais barato. Bom, eu vim até essa oficina para entender como é feita a conversão de um veículo para gás natural. Salvador, que está aqui comigo, entende tudo do assunto, vai explicar para a gente, né, Salvador? Isso, vamos lá que eu vou te mostrar. Quando você faz a conversão da gasolina para o gás, o veículo nesse momento para de injetar combustível líquido, para de injetar a gasolina e passa a injetar o gás. O motor praticamente continua funcionando da mesma forma, só modifica a injeção de combustível, que passa a ser controlada por acessórios colocados na instalação de gás do veículo. Aqui você tem uma comutadora, que é onde é feita a passagem gás-gasolina, a hora que você bem entender, tá? Tá acabando o gás, quer passar para a gasolina ou vice-versa. Tá? Então a comutação é bem simples e fácil de usar. Você tem aqui também um equipamento que é para recuperar perda de potência, é o chamado variador de avanço. E muita gente acha que porque está colocando gás, o carro vai ter uma perda grande de rendimento. Antigamente sim, não tinha equipamento desse tipo, mas hoje não. Hoje já tem equipamento para recuperar essa perda de potência. Existe uma perda, mas ela é menor hoje. Ela é bem menor, a perda seria de 4%. Tem o emulador de bicos, que é para fazer o corte da gasolina. Enquanto você está no gás, a gasolina não é injetada. Tá? E o emulador é justamente para evitar que a injeção eletrônica pegue algum erro nesse funcionamento. Então o emulador de bicos está ali para que isso não aconteça. Então o carro tem um bom funcionamento, tanto na gasolina como no gás. Você não precisa danificar um para que o outro funcione. Tem uma válvula de abastecimento, tá, por onde chegou no posto, abriu o capô, o frentista faz todo esse procedimento, abastece, depois recoloca esse pinozinho de segurança. Válvula de cilindro, que também é uma válvula de segurança. Essa válvula é justamente para quê? Para que em caso de vazamento, ou em caso de impacto, ou até em caso de incêndio, tá? Essa válvula é uma válvula que não deixa que o fogo passe para dentro do cilindro, ou que o impacto faça fazer o cilindro explodir. Essa fica na parte traseira do carro, parte traseira do cilindro carro. de gás. Exatamente. Qualquer carro pode ser convertido para gás? Qualquer carro. Tanto faz se ele é carburado, se ele é injeção eletrônica. Exatamente. Quais são os benefícios de fazer uma conversão para gás? Você tem um motor que vai ter uma vida útil maior, tá? A queima do gás é uma queima limpa, ela não contamina o óleo, como o carro a gasolina contamina o álcool. Diminui bastante o nível de poluentes, a emissão de poluentes cai em 60% a 70%.
e vantagem em relação à economia. Tá? Você tem um combustível que é 65% mais econômico do que a gasolina e o álcool. Salvador, muito obrigado. Falou. Valeu. A procura por combustíveis mais baratos e menos poluentes tem sido constante entre os cientistas brasileiros. Por isso, o Brasil foi o primeiro país a lançar no mercado os carros bicombustível, que funcionam tanto com álcool quanto com gasolina. Eu estou na UFMG e o professor Ramon Molina Vale é doutor em engenharia mecânica e coordena o laboratório de motores aqui da universidade. Professor, como funciona o motor bicombustível? Essa máquina, ela transforma a energia química do combustível em energia mecânica, certo? Então, para isso eu tenho que introduzir um combustível, o oxigênio, que é através do ar. Essa mistura queima, ela gera calor e produz o trabalho mecânico necessário, né? Então, o motor bicombustível, né, além de queimar um combustível, ele pode queimar dois combustíveis. Quais seriam, então, as vantagens desse motor bicombustível? A grande vantagem, assim, que todo mundo entende, é que a população teria a opção de utilizar o combustível dependendo do preço, dependendo da época, dependendo do estado onde ele está, dependendo da região, dependendo de uma série de fatores, né? Ele utilizaria o combustível que seria mais vantajoso, principalmente em preço. A nossa pesquisa, nós estamos trabalhando com um projeto específico, seria na otimização de cada um desses combustíveis e incluir um terceiro combustível, que seria o gás natural. Bom, aí todo mundo diria, né, mas já tem o gás natural, né, mas na forma de kit. Esse kit é uma adaptação ao motor, né, e você transforma, quando ele funciona a gás natural, esse motor é transformado como se fosse carburado, vamos dizer assim, né. A central eletrônica é praticamente eliminada, o controle eletrônico, e passa a ser um controle diferente. A ideia é que, na verdade, uma central eletrônica controle o motor como um todo, controle os três combustíveis, né? E dessa forma você teria uma otimização desse motor. Professor, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço, tá? Obrigado a vocês. Valeu. O álcool utilizado no motor bicombustível foi outra grande invenção brasileira. Depois do intervalo, a gente vai descobrir o que os cientistas andam inventando nessa procura por combustíveis limpos e renováveis. Daqui a pouquinho. É aqui dos canaviais que sai a matéria-prima do álcool, um dos principais combustíveis brasileiros. Os carros a álcool foram desenvolvidos na década de 70, quando o mundo vivia uma grave crise no fornecimento do petróleo. Em meados dos anos 80, 96% dos veículos produzidos no Brasil eram movidos a álcool, mas os consumidores reclamavam do desempenho deles. Assim que passou a crise do petróleo, os brasileiros voltaram aos carros a gasolina. Hoje, até as grandes potências estão de olho no nosso álcool. Pra você ver, né? Nada como o tempo para fazer a gente rever opiniões. Estou agora em Campinas, um dos principais polos de cultura e tecnologia do estado de São Paulo. É a cidade das andorinhas. Dizem que no começo do século XX eram tantas voando por esse céu que chegavam a fazer sombra. Mas eu vim aqui para conversar com alguns pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, uma das mais importantes do Brasil. Luiz Cortez é professor titular da Faculdade de Engenharia Agrícola aqui da Unicamp. Professor, existe alguma diferença entre o álcool comum e o álcool combustível? Olha, quimicamente não existe diferença nenhuma. Tem uma fórmula definida, é o etanol, né, derivado da cana-de-açúcar, e ele é o mesmo combustível, mesma fórmula, não existe diferença nenhuma. E quais são os benefícios da utilização do álcool como combustível? Nós temos benefícios econômicos, porque nós economizamos dólares importantes, né, na balança de pagamentos do Brasil. Aliás, essa foi a motivação original. Em 75, quando nós criamos o Proálcool, a motivação era de reduzir a nossa dependência externa de combustíveis, porque pesava muito na balança de pagamentos. Depois nós temos vantagens ambientais para o planeta, porque você evita as emissões com CO2. E isso, evidentemente, que diminui o impacto sobre o efeito estufa, o chamado impacto sobre o efeito estufa. E o álcool é um combustível renovável, limpo, né?
Muitas vezes as pessoas vendem derivados de petróleo, como por exemplo o gás natural, como um combustível limpo, um combustível verde. Mas de fato, quando nós nos referimos ao álcool como um combustível, nós estamos nos referindo a um combustível muito mais impactante positivamente em relação ao meio ambiente de qualquer outro combustível derivado do petróleo. Bom, professor, muito obrigado então pelas informações, foi ótimo. Prazer. Obrigado. Prazer. As pesquisas sobre combustíveis alternativos avançam em várias frentes. Aqui mesmo na Unicamp existem outros trabalhos bem interessantes. Um deles é sobre o hidrogênio. A tecnologia de células de combustível a hidrogênio não é nova. Ela já vem sendo utilizada em países como os Estados Unidos, principalmente em submarinos. Mas a aplicação dessa ciência no cotidiano das cidades promete uma verdadeira revolução. Agora eu vou conversar com o professor Enio Pérez da Silva. Ele é mestre em física, doutor em engenharia mecânica e pesquisa o hidrogênio. Professor, o que são células combustíveis de hidrogênio? As células combustíveis, elas são dispositivos, são máquinas, equipamentos que geram energia elétrica a partir do hidrogênio. O que ocorre nessas células é uma reação eletroquímica entre o hidrogênio e o oxigênio do ar, produzindo diretamente energia elétrica, sem passar por uma etapa de combustão, de explosão, como são os motores normais. Este aqui é o coração da célula combustível, é o chamado stack. É um conjunto de placas onde nós temos de um lado a entrada de hidrogênio e do outro lado a entrada do oxigênio. Então, esse dispositivo, ele converteu o hidrogênio e o oxigênio do ar em energia elétrica e água. É um processo eletroquímico parecido com a bateria. E como se obtém o hidrogênio para ser utilizado aqui? O hidrogênio pode ser obtido de um grande número de maneiras, como por exemplo, através daquele dispositivo. Esse aqui? Isto. Esse equipamento aqui? Exato. Esse aqui é um dos equipamentos que podem ser utilizados para produzir hidrogênio. No caso específico, deste equipamento, a retirada do hidrogênio contido no etanol. O etanol, armazenado nos tanques, passa através de um reator, onde existem catalisadores específicos que fazem a reação do álcool, do etanol, com a água, liberando hidrogênio e gás carbônico. Esse gás carbônico é retirado do hidrogênio e o hidrogênio sobra puro para uso nas células a combustível. E o carro, professor? Como é que funciona um carro movido a hidrogênio? O laboratório de hidrogênio da Unicamp, que completou 30 anos no ano passado, desde o seu princípio vem trabalhando com o desenvolvimento da tecnologia do uso veicular do hidrogênio. Inicialmente, nós começamos com veículos de combustão interna, os veículos normais, substituindo a gasolina pelo hidrogênio. Essa tecnologia, você chegaria no posto, ele teria o hidrogênio que você colocaria no carro, como tem hoje o gás natural. Seria o mesmo procedimento, só que ao invés de gás natural, você coloca o hidrogênio. A outra tecnologia é você ter a produção de hidrogênio dentro do próprio veículo. Neste caso, no caso brasileiro, que é o que nos interessa, o veículo seria, por exemplo, etanol, álcool. Então, a pessoa levaria seu carro até o posto, colocaria álcool, como hoje se faz, mas dentro do veículo, esse álcool seria convertido em hidrogênio, quer dizer, se extrairia o hidrogênio desse álcool, e esse hidrogênio iria para a célula combustível, gerando energia elétrica para o motor, porque esses veículos, eles são veículos elétricos, né? Então, todo esse processo é muito mais eficiente, como eu disse, praticamente o dobro da eficiência, do que o veículo convencional. Então, você gastaria metade de combustível para andar a mesma distância, ou andaria o dobro de distância com o mesmo tanque de combustível. Não, professor, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar mostrando o trabalho que temos feito nessa área e também aproveitando a oportunidade para divulgar essa tecnologia que nós acreditamos que vai ter uma grande penetração no mercado e que a sociedade deve estar preparada para utilizá-la no futuro. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço. Valeu.
O Brasil também tem cientistas trabalhando na busca de combustíveis derivados de plantas. São os biocombustíveis. Agora, esses detalhes eu vou buscar lá no Rio de Janeiro. A COP, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um dos maiores centros de pesquisa do Brasil. Ela funciona aqui, na cidade universitária, na Ilha do Fundão, zona norte do Rio. As pesquisas com óleo vegetal se intensificaram nos anos 80. As primeiras experiências chegaram a uma mistura de diversos óleos com metanol, que é um derivado do petróleo, mas o trabalho não prosperou. Agora, aqui no Instituto de Química, alguns pesquisadores têm trabalhado no aperfeiçoamento do biodiesel. É isso que eu vou saber com o Luciano Basta Oliveira. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, obrigado, Alexandre. Com você? Luciano, tudo ótimo. Luciano é pesquisador da COP, está trabalhando aqui no projeto de biodiesel. Você tem como definir biodiesel? Olha, a especificação da Agência Nacional do Petróleo no Brasil diz que o biodiesel é o conjunto de ácidos graxos oriundos de biomassa transformados em ésteres. O que é isso? É qualquer material oriundo de óleos vegetais novos ou usados, gorduras animais, resíduos industriais gordurosos e até do esgoto sanitário que possam ser convertidos a partir de uma mistura com álcool num produto capaz de substituir o óleo diesel, quimicamente chamado éster. Tudo isso pode virar combustível, Luciano? Exatamente. Como é que é o processo de fabricação do biodiesel? Então, normalmente a gente utilizando esses equipamentos, há uma mistura de óleo, de um desses insumos da biomassa, óleos ou gorduras, na faixa de 80% com 20% de uma mistura entre álcool e um catalisador. Esse processo acontece num período entre 1 e 4 horas e obtém, então, um produto dentro das especificações para atender fundamentalmente as especificações da Agência Nacional de Petróleo, que significa dizer que o consumidor de biodiesel estará recebendo um produto que não vai causar nenhum tipo de problema ao uso no seu veículo ou no seu motor para geração elétrica. E qualquer motor a diesel pode utilizar o biodiesel? Sim, pode utilizar. Essa é a grande diferença desse tipo de combustível perante outros, como o álcool. Não há necessidade de fazer adaptação nos motores. E o biodiesel tem a grande vantagem de poder ser misturado ao diesel em quaisquer proporções ou mesmo de ser utilizado puro. O que falta para o Brasil utilizar o biodiesel? Olha, falta, antes de mais nada, oferta de matéria-prima. É fundamental haver um aumento de plantio de oleaginosas, como o dendê e a castanha do Pará, o buriti na região amazônica, a mamona, o babaçu, pinhão manso na região nordeste, a soja no centro-sul, amendoim, girassol, e também que seja dado um estímulo para o aproveitamento dos resíduos. O Brasil já dispõe em resíduos alguma coisa como quase os 2% que o governo quer colocar imediatamente nas frotas. Esse aproveitamento dos resíduos traria uma vantagem ambiental por reduzir poluentes e também social por gerar empregos na cidade. Bom, Luciano, muito obrigado pelas informações. Eu te agradeço a oportunidade, Alexandre. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Está aqui à disposição para a gente fazer a ciência chegar à sociedade, né? É isso aí. Valeu. Investir na pesquisa de combustíveis alternativos, limpos e renováveis é fundamental no mundo de hoje. Mas, como em toda questão, existe um outro lado que preocupa cientistas e ambientalistas. A produção de biodiesel não vai incentivar a monocultura? A utilização do álcool como combustível já provocou uma expansão na monocultura da cana. Bom, lá em Campinas eu conversei com um especialista no assunto. Professor Ademar Ribeiro Romero é doutorado em Economia do Meio Ambiente e Recursos Naturais e é professor do Instituto de Economia aqui da Unicamp. Quais são exatamente os impactos ambientais da monocultura? Bom, a monocultura, ela, em primeiro lugar, representa uma quebra de um princípio básico de autorregulação da natureza, que é a biodiversidade, né? Então, ao reduzir ao extremo a biodiversidade, a monocultura, por exemplo, provoca infestações mais frequentes de pragas e daí exige tratamentos mais intensivos, sejam químicos ou outros, mas enfim, exige tratamentos mais sistemáticos e intensivos para controlar essas pragas. Então, primeiro, esse é o problema, ela provoca pragas. Depois também a monocultura ela tem efeitos sobre a própria estrutura física do solo, né? Dependendo do tipo de cultura, etc.
Mas o principal impacto da monocultura é esse, quebrar essa regra básica da agroecologia. Professor, a busca de alternativas ao petróleo vem trazendo o desenvolvimento dos biocombustíveis. Existe uma maneira agroecológica de se produzir biocombustíveis? Uma prática agrícola seria agroecológica se obedecesse certos princípios. Quais são? Primeiro, manter o máximo possível de biodiversidade dentro do ecossistema agrícola, desde que seja compatível, evidentemente, com a rentabilidade do estabelecimento. Mas é possível, sim, manter uma certa biodiversidade através de rotações de cultura, por exemplo, através de matas ciliares, a preservação de matas ciliares e faixas de matas nativas. Tudo isso aumenta a biodiversidade do ecossistema agrícola e ajuda a manter o equilíbrio e, portanto, menos necessidade de controladores de pragas, né? Então, a compatibilização com os princípios da agroecologia seria através da rotação de cultura. Se faria uma rotação de cultura adequada à produção de combustíveis, né? Bacana, professor. Muito obrigado. Valeu. Estava aqui pensando, será que é preciso abrir mão da natureza, do ar puro, da qualidade de vida em nome do desenvolvimento? É um assunto para muita discussão, mas talvez a gente consiga chegar no meio termo se cada um de nós fizer uma reflexão. Qual é o meu papel na preservação do planeta? Até a próxima!